Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live da Unipol, a Universidade da Polícia, com a pós-graduação em Ciências Policiais, cursos de extensão, cursos avulsos, cursos livres. Eu já vou aqui receber o nosso convidado, Júnior. Vamos ver se ele consegue acessar. Oi, Francisco, tudo bem? Como é que você Tudo está? bem, tudo tranquilo, tudo ótimo. Bom, primeiro, obrigado aí pela disponibilidade, pela gentileza. Bom, temos hoje aqui a honra de receber Francisco Carneiro Júnior, um dos nomes mais respeitados, né, da inteligência, do contra-terrorismo no Brasil. 30 anos de Polícia Federal, experiência no COT, passagens pela França, Espanha, Colômbia, Estados Unidos, e autor da coletânea O Silêncio das Noites Escuras, fundador também do projeto Diário da Honra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Agradecer sempre a equipe do Diário da Honra pela gentileza, por toda a parceria, tanto com o projeto da Unipol quanto com o Instituto Arrecife. E eu acho que a gente tem muito a construir. Aprendi muito com vocês, aprendo com vocês, com as nossas conversas. E vamos lá, porque isso aqui vai ficar registrado, a gente vai usar, vai compartilhar, vai cortar. Claro. Isso que vai ser importante. E agradecer a todo mundo que entrar, que curtir aqui. Um abraço que o Tenente Coronel Dutton, um amigo também, está nos acompanhando. Bom, então é isso. Francisco, primeiro, obrigado por estar aqui, por estar à disposição da gente. Não, eu que tenho que agradecer, eu acho que agradeço demais essa oportunidade aí de poder falar um pouco sobre segurança pública, sobre guerra irregular, sobre terrorismo. Eu acho que é um debate que é necessário no Brasil de hoje e fico muito feliz aí com essa oportunidade aí de poder falar para o seu público aí sobre esses assuntos. Maravilha. Bom, uma coisa que a gente tem discutido muito recentemente é sobre como o crime organizado hoje pode ou não ser considerado como uma organização terrorista. Você acha que isso institucionalmente está perto de acontecer no caso das organizações criminosas brasileiras por organismos internacionais? Isso deve acontecer? Isso já deveria ter acontecido? Qual é a sua análise a respeito? Bom, eu acho que já deveria ter acontecido já há algum tempo já. Eu acho que está perto de acontecer. E aqui no Brasil não, mas eu acho que principalmente nos Estados Unidos, eu imagino que está bem perto de acontecer, porque as, os grupos organizados, o crime organizado já está em praticamente mais de 30 países e já está atuando no exterior com muita força. E, e ele já se vincula já com algumas práticas de até de terrorismo. Então, eu imagino que isso aí já seja um motivo para que essas organizações criminosas sejam classificadas como grupos terroristas, né? Sim. E isso aí já devia ter sido, já deveria ter acontecido isso aí. E Agora, Francisco, você, né, assim, nos mais de 20 anos nesse combate, o que você viu de transformação em relação ao crime organizado, onde você atuou? É, e por que hoje é mais claro esse fenômeno de Comando Vermelho, PCC, essas organizações, dentre outras, a gente poder considerar, né, com maior clareza que são organizações não apenas criminosas, mas até terroristas? certo. Obrigado, Ramiro, pela pergunta. Eu acho muito importante. Hoje há uma grande violência armada não estatal. Ah, bom, tem um conceito de insurgência criminal que é o uso da violência armada organizada para o controle da cadeia de ilícitos livres do controle do Estado, que é um conceito do John Sullivan. E eu acho que essa insurgência criminal já está tomando conta de algumas capitais brasileiras, né? A América Latina, você vê que é
uma região pacífica, aparentemente, né? Não há guerra entre os países, mas ela é elencada como 8 das 10 cidades mais violentas Do mundo. do mundo, né? Então, é muito preocupante isso aí. Apesar de não haver guerra, a gente percebe que algumas cidades aqui da América Latina estão entre as mais violentas do país. E essa violência veio a partir dos anos 80, com a nossa redemocratização, o surgimento de facções e, e o fenômeno do banditismo fica caracterizado dessa forma, né? Sim. Com as facções e com o Comando Vermelho, sobretudo, e o PCC, que surgiram dentro dos estabelecimentos penais. E você viu, assim, um pouco dentro da sua atuação, você tem algum flash, assim, de momentos chave nessa transformação em que essas organizações foram evoluindo e a gente, às vezes, tem uma sensação quase que de não retorno? O caso do Rio de Janeiro talvez seja um dos casos mais claros, né, em como a parte significativa da cidade é dominada territorialmente, o domínio territorial é mais do que o tráfico de drogas, é um domínio sobre pessoas, é um domínio sobre serviços, é um domínio que, na verdade, corrói qualquer noção de soberania e etc. Então, você tem quais momentos-chave assim, que você enxerga dentro desse período que você esteve, né, na ativa? E depois como pensador também hoje, né, escritor e tudo mais do Diário da Honra. Eu percebo que o crime, a partir dos anos 80, ele tem evoluído bastante, inclusive com o intercâmbio de organizações terroristas, né? Ele tem adquirido um modus operandi bem agressivo, né? Então, eu percebo que as facções criminosas brasileiras, elas, elas têm, elas têm uma atuação muito forte aí no Estado brasileiro. Eu acho que as, o Estado já deveria Se ter movimentar. agido em relação a isso, já se movimentado, já ter uma política de... O que não falta no país é uma política de segurança pública a longo prazo, né? Eu Claro. percebo que isso aí falta, porque entra um governo, fica 4 anos, entra outro governo, fica 4 anos, e isso aí muda com critérios ideológicos, né? Então, tudo que Agora, foi construído é mudado. Então, eu percebo que a política prejudica muito a questão da segurança pública. Agora, isso, né, um comentário a respeito disso que você falou, isso tem muito a ver com a crise do sistema federativo, porque como a segurança pública ela é compartilhada, né, ela é, na verdade, gerida pelos estados, e aí a União tem uma dificuldade de tomar as rédeas, ou não para centralizar e esgotar a atividade dos estados, mas para criar uma política para, né, uma ação de Estado para além das políticas eleitorais. Sim. E, ao mesmo tempo, fica aquela dúvida sobre a própria atuação da Polícia Federal, dos entes da União, com relação a esse drama, que é um drama que, como você descreve, né? Mas, enfim, isso como um comentário. Mas eu queria também te perguntar, dentro da tua trajetória internacional, nesses outros países, o que você viu de diferente, de próprio, na organização criminosa que evoluiu no Brasil em relação aos demais países, né? Como você teve nos Estados Unidos, Espanha, África, etc. Eu percebo que há uma evolução do crime organizado em utilizar canais logísticos de grupos terroristas
e vice-versa, né? Eu percebo essa conexão entre o crime organizado e grupos terroristas de uma forma muito intensa, essa cooperação, entendeu? Aqui na América Latina, isso começou com as Farc, imagino que a partir dos anos 90 e anos 2000, né? Você percebe que o, o Comando Vermelho, o Fernandinho Beiramar, já havia uma negociação dele com as Farc, né? Trocando armas por drogas. Uhum. Então, essa cooperação entre o crime organizado e os grupos terroristas, para mim, é muito preocupante e eu acho que o Estado brasileiro ele deve se debruçar sobre esse problema aí urgentemente, né? Porque Sim. a, a situação está cada vez mais crítica, a gente percebe isso em várias cidades brasileiras já, né? Como Rio de Janeiro, Fortaleza, ou Salvador, Sim. Manaus. Então, várias cidades brasileiras já estão com Não, essa problemática, né? e mesmo pontualmente, ou em maior ou menor volume, em várias cidades, né? Nessa semana, aquele caos em São Paulo, em Paraisópolis, e a reação, enfim, né, diante da atividade policial. A gente tem vários locais do país em que já se expressa algo semelhante, né? Eu até às vezes menciono uma rio de janeirização do Brasil, de certa maneira, É, e, enfim, esse fenômeno ele se alastra. Mas agora a gente tem também, depois daquela decisão do STF sobre as guardas municipais, um reforço, né, até por um apelo político, público, eleitoral, em relação a, a preocupação, a responsabilidade dos municípios, né? Eu pergunto isso porque é um dos no Diário da Honra, no site do Diário da Honra, é um artigo até mais lido ali, sobre que você escreveu sobre policiamento municipal e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância desse momento, né, em que cresce a demanda da população sobre as prefeituras se mobilizarem em relação à segurança pública. Ramiro, se você me permite, eu vou voltar um pouco à Claro, pergunta claro. anterior. Realmente, como você falou aí, o Rio de Janeiro ele exporta muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Então, essa questão da criminalidade, tem até um estudioso que fala que o que acontece no Rio, daqui a 5 anos, vai acontecer nos outras cidades, né? Pelo Uhum. Brasil, né? Então, você observa que as facções estão espalhadas por todo o Brasil. Hoje já estão cerca de 90 facções já estão estabelecidas no país hoje. E essa problemática da segurança pública não vai ser resolvida com Deus das máquinas, né? Com a bala de Uhum. prata, como diz o coronel Visacro. Então, o problema da segurança pública ele requer, ele sequer é compreendido, ele sequer é estruturado. Então, muita gente que desconhece a segurança pública ou nunca atuou na segurança pública fala sobre isso, né? Dito um especialista em segurança pública. Então, esse problema da segurança pública sequer foi estruturado no país. Eu acho um problema muito sério. E, e esse diagnóstico, às vezes, é equivocado e atende a viés ideológicos também. Claro, claro. Então, O sentido que a gente faz aqui, eu acho que vocês também têm esse princípio, né? É elevar o nível da discussão na verdade, a origem do próprio Instituto Recife, né, a Unipol, é um diagnóstico de que há muita percepção errada e percepção
contaminada por isso que você falou, né, de ideologia em relação àquilo que é 2 mais 2 são 4. Então, na verdade, a gente perde a noção das coisas e de lei e ordem, de que as pessoas precisam ter, né, noção clara de ir e vir. O que é o básico do básico, perdeu-se isso. Então, a gente pretende aí ajudar a contribuir de alguma maneira. Eu acho que o que vocês fazem, né, o que você tem desenvolvido aí nos artigos, nos livros, é importante nesse sentido e trazendo a tua trajetória. Eu vou falar sobre a Guarda Municipal, né? Vou falar um pouco mais à frente, mas eu queria falar um pouco sobre as facções. As facções hoje ele têm uma grande carta de negócios, não é só o tráfico de drogas, né? Então elas têm um grande portfólio de negócios, de atividades criminosas, né? Então, hoje, o tráfico de drogas atende apenas a 15 a 20% dessas receitas. Então, você vê que hoje nós temos uma criminalidade ligada à rede de ilícitos transnacionais, né? E não existe uma política de Estado para a segurança pública. Isso que mais me preocupa, né? Falta uma formulação de uma política pública de segurança que perpasse os governos. Não é só daqui a 4 anos, quando o governo é substituído, como eu lhe falei, né? Então, isso prejudica muito a segurança pública, essa questão Claro. política, né? Então, grande Francisco, parte da sociedade brasileira não tem consciência do que é viver sob o domínio de um grupo armado criminal. exato. Inclusive, eu vou insistindo um pouco nessa questão da tua trajetória. Quando você começou né, na polícia, você já via dentro das organizações criminosas esse tipo de atividade de venda de serviços? Você lembrando décadas atrás, você lembra de algum momento chave em que isso começou a aparecer, eu digo, né, dentro da tua atividade? Como é que era? Olha só, eu fui lotado inicialmente na DRE de Campo Grande, né? Uma escola, realmente, uma escola para a polícia de todo o país, né? Uhum. E lá você vê que é fronteira com 2 países e 5 estados, né? Então é um lugar de rota, de tráfico de drogas, de contrabando. E eu, com a minha atividade, eu pude me especializar nesse assunto aí, de Das rotas. tráfico de drogas, né? Então, eu observava realmente que esses grupos criminais organizados, eles estavam focados no tráfico, né? Mas com o decorrer do tempo, eu observei que eles também atuam em várias outras coisas, né? Onde puder dar dinheiro, eu acho que Sim. sendo no Rio de Janeiro, você vê esse exemplo muito claramente, por exemplo, que eles a questão da internet, do gelo, do gás, da energia elétrica. Então, onde puder a extorsão, né? Porque hoje a territorialidade está muito intensa também no Rio de Janeiro. Então, a extorsão é muito grande. Então, esses grupos organizados, essas facções, elas estão atuando em ramos diversos. Então, tem um leque de atividades criminosas que elas estão atuando, não só o tráfico de drogas. Isso aí Sim. tem que estar bem claro para a sociedade brasileira, né? Perfeito, perfeito. Não, inclusive, eu já mencionei aqui em outras conversas que a gente teve, um fato singular foi no início do governo Lula 1, em que houve uma comissão, né, na Câmara em que se discutiu esse dilema da segurança pública, que o problema já estava estourando, né?
E eu lembro que um especialista, né, na segurança pública, bastante ligado, né, à esquerda, mas ele até foi muito sincero, ele disse que, olha, o próprio, à época, o partido no governo ainda, né, agora hoje, fez uma escolha de não criar confronto com os estados, pela lógica deles, e jogar o problema para frente. Ele foi claro, né? No caso era o Luiz Eduardo Soares, ele colocou isso. Foi uma escolha que foi feita de jogar o problema para frente, não, digamos assim, botar o pau na mesa e resolver, até porque o horizonte de solução não é muito diferente do horizonte que se tem hoje com a PEC da segurança pública, que é um pouco esquisita, né, agora do ministro Ricardo Lewandowski. Então, me parece que há um volume da contaminação ideológica, ela compromete muito a execução objetiva do problema. Eu acho que esse é um ponto fundamental aí e para você, né, que está aí na figura de pensador, mas de escritor, mas tem uma trajetória prática do combate real, deve, né, perceber isso de forma muito concreta, né, diante daquilo que você viu ao longo dessas décadas. Isso é muito preocupante porque você vê que a criminalidade ela é sentida lá na ponta, né? Ali na comunidade, né? Então, essa questão criminal preocupa muito o brasileiro, de forma geral, né? Eu acho que está entre os temas principais aí de hoje, né? O brasileiro clama por segurança. Então, isso aí deve ser bem equacionado pelas autoridades, pelos políticos, porque hoje em dia, em todos os municípios brasileiros, a questão da segurança é crítica, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, um pouco do que você foi de operações táticas né, essa passagem formado pelo COT o que você traz desse aprendizado para a vida? O que uma operações especiais tem de especial, digamos assim, e consegue carregar para a vida nesse sentido de uma noção de sobrevivência, é, né, atuar em extremo, o que você consegue, né, a capacidade de resiliência Sim, e sim. como isso, na verdade, de alguma maneira poderia ou deveria estar melhor espraiado nas escolas, nas instituições, até porque, de fato, não, né, tal qual, mas existe o fenômeno do filme Tropa de Elite gerou uma admiração por operadores, né, especiais. E você, né, é né, um deles. Sim. Como é que você vê isso, esse fenômeno, a importância dos ganhos que você obteve não só para a atividade, mas para a vida de modo geral? Sim, é uma boa pergunta, Ramiro. Mas, inclusive, esse filme Tropa de Elite foi filmado, a gente estava fazendo um curso lá no BOP, lá no COESP, lá. Você estava lá? Eu e Betina, a gente estava lá enquanto esse filme estava sendo rodado, né? Uhum. Foi lançado no ano seguinte, 2007, e o nosso curso foi feito em 2006. Mas, bom, eu posso dizer para você que, primeiramente, a gente não é especial. Quem é o especial são as operações, né? Sim. A gente não é melhor que ninguém, e isso aí tem que ficar muito claro aí para todos, né? A gente trabalha com operações especiais, só tem uma formação diferenciada, né? Mas a partir dessa formação que a gente teve, a gente observa de um modo mais acurado a problemática da segurança. Pelo meu trabalho,
pela atividade que eu fazia, né, a Sim. gente podia atuar em situações que o convencional não atuava, né? Então, imagino que isso dá uma expertise para você, um, um nível de conhecimento melhor do que um, um policial convencional. Mas E no, não quero dizer com isso que a gente é melhor do que ninguém. claro, claro. Agora, Apenas- no nível, no caso da Polícia Federal, o COT, qual é a atribuição e em que situações ele entra, né? Existe a atividade do COT. Se você puder até mencionar algum exemplo em que você atuou, ou de forma geral. Certo. Olha, o COT foi uma unidade criada em 87, uma unidade de elite para trabalhar no contra-terrorismo, né? Era uma situação que era emergente na época. Inclusive, o COT tem uma experiência de sequestro, de resolução de sequestro de aeronave, já três, três sequestros de aeronave, que eu acho que nenhuma outra força tem, mas ela foi criada nesse sentido, de combater o terrorismo, né? E de lá para cá, a gente vem atuado, de certa forma, no terrorismo brasileiro atual, né? O narcoterrorismo, e nas atividades de domínio de cidades, atividade de novo cangaço, nas atividades críticas que o Brasil hoje Enfrenta. enfrenta, né? Então, são esse tipo de atividade que a gente faz lá no COT, né? Certo, certo. Ótimo. Enfim, agora o que vocês trazendo agora para o tema, o título, né, da nossa chamada, que é Diário da Honra, uma nova guerra. Explica o que é essa nova guerra, o que vocês trazem e por que a gente está numa. A palavra é muito forte, né? Por que você diria que nós estamos numa guerra? Ou se a vida é uma guerra? Ah, não. Hoje, realmente, eu pessoalmente, eu considero que hoje a gente está vivendo uma guerra total, né? A, a, a nível macro, assim, a Terceira Guerra Mundial já começou, né? A Uhum, meu, a meu ver, né? uhum. Mas a nível Brasil, eu considero que a gente está vivendo uma guerra intensa, uma guerra forte, uma intensa guerra cultural, uma guerra ideológica, né? Que a gente precisa resolver isso aí, né? Mas o Hoje inimigo o é Brasil está claro muito nesse sentido? polarizado. Oi, perdão? Não, dentro disso que você está comentando, é claro para as pessoas qual é o inimigo? Eu acho que não fica muito claro para as pessoas quem é o inimigo, né? Mesmo porque você vive à mercê de narrativas, né? Então, muita gente absorve essas narrativas e leva para si. Isso aí eu acho muito complicado, mas a maior parte da população acho que não tem ideia do que a gente está vivendo hoje. Acho que o momento histórico hoje é crucial, e precisa de muita sensibilidade. Sim, Realmente é uma situação que a gente vive hoje extrema na política, em todos os sentidos aí, a nível geopolítico, a nível político, a nível cultural, a nível e, de soberania. Então, isso tudo precisa ser equacionado de uma melhor forma, né?
as autoridades, o gestor, os decisores aí, os políticos, eles precisam colocar a mão na consciência e resolver isso aí de uma melhor forma. Claro. Agora, conta um pouco sobre a história do Diário da Honra, como começou e como é que você né, se tornou parte desse projeto e né, deu cabo a ele. Enfim, o podcast de vocês sempre foi reconhecido como um dos mais assim interessantes e digamos assim, não é apenas aquele caça-like, mas tem qualidade, tem nível mesmo. E até a gente tem uma admiração muito grande, né? Nós temos lá o Debate Brasil e temos vocês também como uma das inspirações. E então, me conta um pouco da história do Diário da Honra e o que vocês estão fazendo e onde é que querem chegar. Certo. Então, o Diário da Honra ele nasceu com o objetivo de dar referências para os policiais, né? Há, há uma carência realmente nos dias de hoje de referências dentro da polícia e o objetivo inicial, claro que foi bem amador, né? Vamos dizer assim, de uma forma amadora, mas muito correta, de se criar, de proporcionar aos policiais de hoje que essas referências aí contem as suas histórias, né? Mostrem quem são. Então, esse era o objetivo inicial. Tanto é que eu acho que no YouTube tem mais de 100 entrevistas aí realizadas pelo Diário da Honra. Aquele primeiro Diário da Honra, realizado pelo Chaves, pelo Arlota, né? Uhum. E foram inicialmente aí os condutores aí do Diário, né? E aí, em função do trabalho do Chaves na Justiça, né? Que agora ele se tornou juiz, né? Sim. E esse trabalho ficou paralisado uns 2 anos, 2 anos e meio. E aí, eu, como me aposentei, Uhum. fui chamado para fazer parte desse projeto, né? Hoje eu sou o dono de Diário da Honra, vamos dizer assim, o head, Uhum. existe essa palavra aí, né? E a minha intenção aqui continua a mesma essência, né? Conversar com referências na área de segurança pública do Brasil, né? Uhum. Coisa que eu estou fazendo. Escrever sobre segurança pública, que é uma coisa que eu escrevo. E eu acho que o objetivo é esse, Certo. sempre trabalhar a questão da segurança pública da melhor forma no Brasil, né? Eu acho Inclusive, eu que queria. o canal tem esse sentido aí. Maravilha. Até queria agradecer, porque naquele seminário teve há 2 semanas em Brasília, né, no ILAB. De lado isso. Você entrevistou um dos membros da Recife, que foi o Osmar Sim, Bernardes, sim. esteve lá saudando. Foi muito É. gentil. Eu acho até preciso criar uma nota lá no site para lhes agradecer. Sim. E, enfim, eu acho que os propósitos são comuns nesse sentido, né? Claro, cada um com um tom diferente, mas a gente tem essa visão comum. E eu tenho percebido um fenômeno mesmo de grupos de policiais buscando elevar um pouco o nível e trazer mais informação, um conteúdo que não seja esse conteúdo filtrado por outras mídias, muitas vezes contaminado. Eu acho que o que eu vejo ali do portal de vocês é isso, né? Trazer uma informação de policial para policial, ou pelo menos com uma visão em que o policial gostaria de ter e precisa ter para esse combate diário, para essa guerra, como você mencionou, de todo dia, né? Acho que é por aí.
É, é muito importante isso que você falou, porque o ILAB foi uma oportunidade da gente atuar lá, conhecer autoridades, estabelecer contato com várias autoridades lá, e foi um evento bastante importante lá realizado aqui em Brasília, né? E foi muito interessante. Agora, eu queria voltar um pouco sobre uma questão que eh, você me perguntou, a questão da Guarda Municipal, né? Claro, vamos lá. Ah, se você me permitir, eu posso falar um pouco Claro, sobre isso, né? claro. É, eu acho que essa PEC da segurança, essa nova PEC que está sendo discutida no Congresso aí, ela vai causar um fim da insegurança jurídica em relação à guarda municipal, tá? Hum, As guardas municipais elas têm passado por um processo significativo de evolução no Brasil, inclusive eu fiz um artigo sobre isso, né, que você mencionou. E, e inicialmente elas foram criadas para proteger o patrimônio público, né? E essas instituições têm se transformado em forças cada vez mais preparadas e presentes no cotidiano, né? sim, Passaram a desempenhar um papel efetivo na segurança pública urbana, e com a aprovação dessa PEC aí, isso vai representar um divisor de águas, eu imagino, né? A minha avaliação. Então, o texto altera o artigo 144 da Constituição e incorpora as guardas municipais no ecossistema da segurança pública, isso é muito importante. E elas passam a ter competência para realizar policiamento ostensivo, colaborar com políticas de segurança, né? Obviamente, é, as suas funções elas têm que ser delineadas, né? Como a gente conversou mais à tarde, né? Naquele bate-papo que a gente teve à tarde, sim, né? sim. Elas têm que ser delineadas para não entrar em choque com as competências da Polícia Militar, por exemplo, né? E É, nós falamos eu até acho do que risco a da. Guarda Municipal, a Polícia Municipal, né? Eu já falo como Polícia Municipal, Sim, ela deixa a Polícia Militar menos sobrecarregada, eu claro. imagino, né? E, obviamente, ela não pode ser usada com objetivo político, né? A gente discutiu até mais cedo isso aí. E tem que ter um treinamento, tem que treinar. Elas, é, obviamente, tem que estar armadas, mas tem que ter um treinamento, tem que ter uma academia, tem que ter uma doutrina. Ou seja, tem que ter é, é, um preparo para essa Sim, força atuar, né? perfeito, com Eu certeza. não sei se Não, você pensa dessa forma. com certeza, eu acho que é isso. Não, é o que a gente até conversou e eu concordo. O problema não é ter mais polícia, né? Na verdade, é muito pelo contrário, né? Quanto mais, devido às suas, tendo as suas competências claras, seus espaços e treinamento, preparo, até porque uma coisa que eu já ouvi de alguns policiais é que o que está previsto em vários municípios em relação a treinamento, capacitação de guardas, em algumas ocasiões é até melhor do que é previsto, por exemplo, para polícias civis de certos estados, em que muitas vezes o tempo de treinamento ou né, a atualização. Eu lembro que alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu fui dar uma entrevista para um jornal e falando um pouco de capacitação policial. E aí eu fui conversar com as pessoas da ponta, né, com amigos de academia e tal. E vários deles mencionaram, em vários locais do país, que depois que fizeram academia, nunca mais fizeram uma reciclagem, por exemplo. Ficaram anos sem fazer, e quando faziam era por si próprio. Quando hoje, em alguns municípios, a previsão é que você precisa ter treinamentos mais contínuos. Então, isso é muito bom, né? Tanto que uma das possibilidades de entrada, uma coisa que a gente tem aberto, batido a porta, em relação à proposta da Unipol, né, da pós-graduação em ciências policiais, ou
aquilo que a gente pode customizar é oferecer a municípios cursos especiais, assim, para treinar, para preparar a visão do guarda de forma mais clara, dar uma ênfase em gestão, dar uma ênfase em, como, por exemplo, armamento, dar uma ênfase em algum aspecto que seja interessante para o município e para a segurança daquele local. Então, eu acho que, de fato, né, tem um lado positivo. Há um risco, né, a gente até falei de um termo, o risco da pretorialização É isso. de uma guarda, né, de fato, se tornar uma guarda pretoriana de prefeito. Isso já acontece de alguma maneira, claro, tem que ser sempre evitado, né? Eu digo, já aconteceu e preciso criar mecanismos institucionais para que isso seja evitado, mas, de fato, é algo que veio aí para fortalecer, né, a atuação da segurança pública, de Sim, fato. sim. Deixa eu, se você me permite também, eu queria comentar um pouco sobre a DPF e sobre Sim. algumas situações que eu acho que são melhorias para a questão da segurança pública no futuro, né? Só esclarecendo, a DPF, você se refere a DPF 635, Isso, a que DPF restringiu 635, por algum tempo, teve uma última decisão que reviu, né, flexibilizou, né? os itens, mas por alguns anos, desde o período da pandemia até 2020, até 2021, né, até agora, este ano, restringiu as atividades das polícias no Rio de Janeiro, nas comunidades, não limitou completamente, mas criava uma série de protocolos. É, E eu cheguei eu mencionei algumas vezes, usei esse termo até num artigo que eu fiz recentemente, que a DPF 635 foi um brisolismo redivivo, porque o Brizola que criou essa noção de que a polícia não deve subir morro, e aí você ampliou o espaço de atuação das organizações criminosas lá nos anos 80 e o resultado foi catastrófico. O próprio foi. Brizola acolheu isso quando esteve no segundo governo, porque ele nunca quis aquelas né, a presença das Forças Armadas e tudo mais, mas teve É. momentos que foi desesperador, que os piores momentos do Rio de Janeiro foi na época de 93, 94, justamente enquanto ele estava como, né, 92, 93, 94, mais ou menos no período dele, do segundo E governo. essas facções aí nessa época deram um boom, né? Pois é, exatamente. Você É. estava onde nessa época? Então, em 93, eu ainda estava trabalhando eu estava na iniciativa privada, estava no Sebrae IDF, né? Eu entrei na Polícia Federal em 96, né? Legal. Mas eu acho que a DPF, ela favoreceu a territorialização das facções, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, virou um refúgio de líderes criminosos no Brasil todo. E aumentou também o confronto, o número de confrontos, exatamente pelo aumento das disputas de território, né? Sim. Então, eu acho que foi uma questão muito negativa. Eu acho que o Brasil não pode viver dessa questão como afirma o Coronel Visáquia, balas de prata, ou Deus às máquinas, né? Uhum. Não há solução, não há solução para a segurança pública assim de uma forma mágica, né? Como a DPF, ou como colocar essas facções como grupos terroristas. Eu acho que essa questão também é muito sensível e imagino que não vai resolver de imediato a criminalidade nem segurança pública. Sim. Essa questão de transformar essas facções em grupos terroristas tem que, Reconhecê-los, né? tem que se ver também se o Estado está preparado para essa resposta, entendeu? Sim. O Estado, eu imagino que não, mas muitas vezes, por exemplo, se amanhã decretar, não, Comando Vermelho e PCC são grupos terroristas, será que o Estado está preparado para dar essa resposta? E isso aí tem que ser muito bem pensado, avaliado, né, pelos gestores, tá? Mas você acha que dá para não reconhecer, digamos assim, porque, como a gente comentou, né?
a realidade está espancando. Você coloca, né, até Sim, pelo nosso título que vocês colocam, uma nova guerra. É aquela questão, ou decide, né? Não tem sim, sim. para Não, onde correr. essa questão de caracterizar essas facções como grupos terroristas, eu acho que já está. Os Estados Unidos praticamente já definiu isso como essas facções como terroristas, né? Eu acho que isso aí vai acrescentar no debate aqui interno, entendeu? Uhum. Eu acho que Mas isso já aconteceu ou ainda está em não discussão? aconteceu, mas eu imagino que isso aí deve estar sendo gestado lá Claro, pelos Estados Unidos, né? E a partir daí eu acho que esse debate aí da segurança pública aqui no país vai tomar um rumo diferenciado, entendeu? sim, sim, exatamente. O que eu quero dizer para você, primeiro, que o Rio de Janeiro ele não sai sozinho desse buraco, Uhum. ele precisa de forças federais, de Claro. apoio até internacional para sair dessa situação, tá? Uhum. E, e outra coisa, eu queria falar um pouco também sobre essas, o que pode ser feito para melhorar a questão da segurança pública. A gente deve rever as nossas leis penais, as leis de progressão de regime, Sim, acabar, por exemplo, com a audiência de custódia, saidinha de preso, progressão de regime, que é uma coisa que, na minha avaliação, é concebível, tá? O sistema persecutório e o sistema prisional, eles têm que sofrer uma reforma ampla, tá? E essa questão do Brasil prender muito, eu acho que não. O sim. Brasil há um mito do encarceramento em massa, Claro, né? claro, claro. Principalmente Total. se você for ver em relação à questão dos presos, em relação à população total do Brasil, né? Se você for ver essa estatística, né? Então foi construído um mito do É, encarceramento em massa, e isso aí muitas vezes impede a construção de presídios novos, que abram novas vagas, né? sim, sim. Então, as leis precisam mudar nesse país de forma urgente, tá? Você vê, por exemplo, um criminoso que é preso com fuzil e carregador hoje, ele não fica mais que um ano ou dois, no máximo, na prisão. Isso aí, Tem se mostrado isso, tem vários canais apresentando isso. Por exemplo, tem um canal muito interessante no Instagram, chama-se Na Escuta. ah, Recorrentemente eles apresentam isso, né? Vocês, ou vários grupos policiais também têm abordado. O, já surgiu até em uma discussão. Essa foi uma ideia do Coronel Nunes, aqui do Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, é, Caveira, né? Ele chegou a pensar numa ideia de um prisiômetro, assim como tem o ah, impostômetro. Se, ah, se todos os estados existisse um prisiômetro, as pessoas pudessem visualizar o quanto a polícia prende, todo mundo ia ficar impactado, porque inclusive nesses estados em que o problema é maior, embora seja em todos, né? Mas, por exemplo, a polícia da Bahia prende muito, trabalha muito, do Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, mas há um sistema, né, que não trabalha com esse horizonte de punição, de que você precisa restabelecer a justiça na sociedade, etc. Então, isso é muito grave, que aí entra esse assunto que a gente discutiu das ideologias. Então, eu sim. achei sensacional a ideia. Um outro insight também muito interessante que veio de um amigo da Bahia, que ele criou um conceito chamado letalidade judicial, porque o fato, a gente não tem a dimensão da letalidade que o judiciário provoca quando solta demais, ainda que o soltar demais seja Sim. pautado na legislação muito branda que você menciona, mas como o progressismo dentro do judiciário é muito forte, né, vale lembrar que o próprio ministro Barroso diz que não há como não ser progressista com a Constituição de 88, e ele corrobora com isso, né?
Ou seja, há todo um desenho muito próprio para um caminho que é contrário ao sensato, aquilo que os policiais, que é a realidade mais, digamos assim, crua da sociedade, mais clara, percebem. Isso é uma coisa muito chocante. É verdade. Então, você observa, por exemplo, que a degradação nas cadeias, ela alimenta o discurso do desencarceramento, entendeu? Uhum, uhum. Por isso que muitos não querem uma reforma do sistema prisional, onde há melhorias nas cadeias ou criação de novas vagas. Então, o próprio pessoal que insiste nesse discurso de desencarceramento, ele não quer ver melhorias no sistema prisional, né? Entendi. Então, eu acho que é preciso que a gente crie novas lideranças. Eu acho que o Brasil está carecendo demais de líderes, né? Eu acho que isso aí precisa ser incentivado no Brasil, tá? Tem que se investir em educação. Uhum. Eu acho que a questão é essa. Há uma crise de liderança que a gente percebe aí. É só olhar, acompanhar os jornais hoje. A gente não observa líderes hoje no Brasil, né? Perfeito. É Agora, difícil, né? Francisco, uma coisa importante, né? Você tem um reconhecimento muito forte, tem uma obra, né? Como a gente mencionou no início, até para mim não chegou a minha compra ainda do Silêncio Ah, das sim, Noites Escuras. Até se você tiver aí sim. quiser mostrar, seria interessante se tiver à mão. É. Ah, É, nem porque desci com ele aqui. Eu estou no estúdio aqui, mas nem desci com a obra aqui. eu queria Mas que você a gente falasse, eu queria que monta você aí. falasse um pouco do que você escreveu nessa coletânea, O Silêncio das Noites Escuras, Tá, porque do título também muito sim. interessante. E aí, para finalizar depois, como é que você continua assim? Por que você continua nesse combate? Por que o Diário da Honra se tornou esse combate? Você saiu, né, da atividade diretamente, mas se manteve, digamos assim, numa atividade, num outro patamar, numa Certo, outra, numa outra esfera, né? certo. Enfim, e como é que isso deve servir como uma inspiração para quem é, Beleza. é policial, gostaria de ser policial, ou tá ligado, né, no dilema que o Brasil vive. Beleza. Olha só, o livro, realmente, Silêncio das Noites Escuras, é uma obra que eu fiz de 2020 a 2022. Eu passei 2 anos escrevendo esse texto, né? A editora resolveu separar, dividir em 4 tomos, né? Vamos dizer assim. E a Polícia Federal me permitiu esse tempo para poder escrever essa obra, a qual eu agradeço imensamente, né? Através da pessoa do PF Ranieri, meu chefe imediato lá, na época, lá em Campo Grande, e outros também, né? Então, é uma obra que eu escrevi. O título, você, é, se você me permitir falar, é a questão a canção das Forças Especiais, né? Meu pai era Forças Especiais, e eu ouvi ele cantando essa música algumas vezes, né? Um trecho dessa canção das Forças Especiais é O Silêncio das Noites Escuras, né? Que eu imagino que seja aquele silêncio que cada operador cada operador especial que, que participa de uma ação crítica, né? Ele percebe um certo silêncio antes de agir. É esse silêncio aí que eu tentei Expressar. expressar nesse, nessa, nesse título, né? Mas é uma obra que trata de guerra, terrorismo e operações especiais, né? Então eu pude dimensionar um pouco o que é a guerra, a meu ver, né?
Um pouco também sobre terrorismo, que eu pude observar, pude aprender nos cursos que eu fiz, inclusive com experiências na África também, né? O formato é autobiográfico ou você vai desenvolvendo os assuntos e colocando um pouco da sua trajetória? Como é que foi Não, não, a minha trajetória basicamente não aparece. não aparece ali, né? Eu cito algumas operações em acho que no terceiro tomo, tem algumas operações de forças de segurança, né? Que o COD participa, que o BOP participa, o BOP do Rio, que mas não é um livro autobiográfico ou que Entendi. mencione a minha carreira, né? Mas eu tentei colocar ali um pouco do que é a guerra, a questão das operações especiais, a meu ver, né? O que é as operações. Então, são vários Uhum, uhum. capítulos lá sobre liderança, sobre planejamento. Então, são tópicos que as operações especiais utilizam, né, para desenvolver o seu trabalho. Entendi. Francisco, Então, é isso. a gente está com quase 2 minutos aí para fechar. Queria que você entrasse agora nessa última. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecendo demais esse apoio aí Sim, à Unipol, essa parceria, né, do Diário da Honra com o Instituto Recife, com a Unipol, tudo que a gente tem feito. E que me fala um pouco dessa continuidade, digamos assim, no combate agora de outra maneira. E o que você diria, assim, para alguém que quer compreender melhor a atividade policial, quer ser policial, como é que você hoje, como é que o Francisco Carneiro seria hoje ao pensar em prestar um concurso ou como um cidadão refletir sobre o problema que nós estamos montados no Brasil? entendi. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o espaço, a oportunidade de falar para você, para o seu público, né? Comentar também que o Diário da Honra está em parceria com o Instituto Recife, e essa parceria eu acho que vai render muitos frutos, né? Porque nós temos um pensamento em comum, nós temos projetos em comum. Eu acho que a gente pode crescer muito nessa parceria, entendeu? Ah, Então, com certeza. é uma coisa que o público vai ver muito essa nossa união, né? E essas pesquisas que a gente faz, publicações, trabalhos em conjunto, acho que vão surgir mais aí a partir desse momento agora, nessa nossa parceria, né? Maravilha, maravilha. Bom, você me pega aqui numa pergunta muito interessante aí a respeito o que eu faria aí se eu tivesse começando agora na polícia, né? Ou o que eu falaria para esses novos policiais, pessoas que estão entrando na minha profissão. Eu trabalhei 30 anos aí, quase. Eu diria que vocês inicialmente têm que encontrar uma referência, né? Nos seus locais de trabalho aí, onde vocês estiverem, vocês têm que descobrir uma referência, uma pessoa que vocês consideram um grande policial. Então, vocês possam se, se espelhar nessa pessoa, possam conseguir experiências dessa pessoa, entendeu? De forma que eu considero uma referência. Eu tive muitas referências na polícia, né? Sim, Então, sou abençoado nesse sentido.
como eu lhe falei, eu já entrei na DRE de Campo Grande, lá tive vários professores, então eu tenho muito orgulho das pessoas que eu tive como referência. Então, imagino que eu passaria essa dica para quem está entrando agora de nunca deixar de estudar línguas, estudar a sua profissão, tá? E sempre tá sempre melhorando, nunca estagnar e buscar referências na sua atividade. Isso aí eu Maravilha. sempre tive como meta e sempre falo para nas minhas palestras, né? Eu sempre falo isso aí, Ótimo. dos policiais novos aí buscarem referências. Eu acho que está faltando demais aí no nosso Brasil. Fantástico. Bom, Francisco Carneiro Júnior, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui e muito bom essa parceria muito boa essa parceria com o Diário da Honra. Um abraço a todos, a toda a equipe, obrigado a todos que acompanharam e depois a gente trabalha esse material e, enfim, compartilha para que outras pessoas possam também acompanhar. Um abraço, hein? Muito obrigado. Um abraço, Luiz Ramiro, uma oportunidade de ouro aí. Eu agradeço demais, fico muito feliz, o Diário da Honra também agradece demais e com certeza a gente vai trabalhar em conjunto aí para melhoria da nossa segurança pública em todos os sentidos aí, né? É só poder acompanhar o nosso trabalho aí. Quem estiver nos assistindo, que acompanhe nosso trabalho, nossas divulgações, nossos textos, nossas pesquisas. E eu acho que a segurança pública do país só tem a ganhar. Maravilha. Bom, um abraço, então. Tudo de Um bom. abraço, então. Tchau. Tudo de bom para o senhor. Valeu. Tchau. Obrigado Igualmente. pela oportunidade. Abraço ao seu público aí. Abraço. Igualmente. Valeu.